Eu, pessoalmente, assim, quando eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, que eu acho que foi massa. Não tem aula. Deixa eu só abrir. A gente está super apertado de tempo. Eu acabei de ouvir aqui, falando bem baixinho no meu ouvido, para dar aquela disfarçada. O que, para mim, não é problema nenhum, porque o que eu acho que é mais relevante aqui, eu pessoalmente gosto mais de fazer uma apresentação desse jeito. Eu vou passar alguns conceitos que eu acho que são interessantes, muito rapidamente, para a gente começar para a gente poder ter algum tempinho até para debate, né? Então, vamos lá, né? Esse sou eu, uma representação desconstruída da minha pessoa, mas eu espero que dê para ver os nomes ali, os endereços lá em cima. Eu acho que toda conversa desse tipo aqui é um diálogo. A gente já está com um volume de pessoas grande que já não dá para ser um diálogo em tempo real. Então, assim, eu espero que a gente consiga um tempinho para perguntas, mas qualquer coisa é só mandar mensagem e a gente continua esse diálogo aqui para frente em outra oportunidade. Eu sou do Recife, né? Eu não sei, realmente não está dando para ver quase nada, né? Isso é uma bela esquina que tem lá no Recife, na última sexta-feira, quando eu estava pensando especificamente o que é que eu ia trazer para vocês, enquanto terminava um evento maravilhoso ali, que acontece numa praça aberta. Aí, para dar uma introdução muito rápida, eu só queria dizer rapidamente por que é que eu acho que eu estou aqui. Porque quem sabe mesmo é o pessoal que me convidou. Mas eu tenho alguma desconfiança. Eu acredito que eu estou aqui, primeiro, por uma característica do meu trabalho. Eu atuo já há um tempo considerável nessas três áreas, design, música e arte. O que me levou, o que me trouxe para isso, inicialmente foi música. Eu comecei essa história toda porque eu tinha uma banda punk quando era adolescente e tinha que fazer o cartaz para show, uma coisa linda, que era capa de fita cassete, que eu adorava fazer. E nessa história toda acabei entrando muito em design gráfico e tendo uma relação com um movimento que começou no início dos anos 90, aquela história do Mangue, Chico Sainz Nação Zumbi, Mundo Livre e tudo mais. Daí eu fui para o design. Quando eu vou para o design, aí começa a não só eu descobri que eu podia profissionalmente ganhar dinheiro com isso, como eu descobri que existem grandes e maravilhosas novas tecnologias que aparecem e o conceito de design é muito maior do que eu imaginava. Em 1994, desde 90 eu tenho trabalho profissional em design, em 94 eu descubro um negócio chamado World Wide Web, que foi fantástico, revolucionário. Para mim foi um impacto muito grande. E nesse meio tempo, acabei me envolvendo muito com arte e tecnologia. Eu acredito pessoalmente que essas, e quando eu falo arte e tecnologia, talvez seja até, é um termo muito desgastado, de certa forma, a gente vai ter até uma mesa mais à frente, né, mais tarde, que eu acho que vai ser massa. E, assim, tecnologia para mim é desde o cartaz colado na rua, completamente ilegalmente hoje lá no Recife, até você botar tecnologia analógica para funcionar em algumas tractanas para ter para colocar uma ideia sua, um sentimento seu sendo exposto. Hoje, isso significa para mim, design, eu estou trabalhando no César, tem uma banda que eu assumo que está completamente parada, isso é uma enganação com vocês, que é o Karl Marx, e o Autômato como um coletivo que eu participo hoje em dia de arte e tecnologia. O César, Nick estava falando que é o grande César, ou deu algum adjetivo desse. O César é um negócio que eu tenho muito orgulho de participar. É uma coisa completamente bizarra, na verdade. É um instituto de inovação que é privado, mas não tem fins lucrativos. Começou no Recife em 1996. Hoje em dia tem aproximadamente 600 funcionários. Esse ano eu acho que vai ter mais ou menos 100 milhões de faturamento do ano. E tem, entre outras coisas, nasceu dentro de um centro de informática,
mas desde o início teve uma área de design lá dentro e tem uma influência muito grande de um grande designer que o Brasil teve, que é a Luiz Magalhães, que quem conhece design e aqui conhece a ESD do Rio de Janeiro, a Luiz Magalhães fez parte da ESD e hackeou muita coisa importante para esse país. Isso aí está bem forte no cerne da instituição. Para vocês terem uma ideia, quando eu falei assim que a gente tem... O César é uma sucessão de improbabilidades, né? Assim, você tem um instituto de alta tecnologia que funciona no Nordeste do Brasil em 1996, que nasce lá, que até hoje não tem sócio, não existem sócios. Tudo é revertido para a própria instituição. Talvez seja uma das maiores empresas de tecnologia, se for pensar só em tecnologia, do Norte e Nordeste, com certeza Norte e Nordeste talvez uma das maiores do Brasil. E tem sua equipe hoje, gente que vai de psicologia, antropologia, ciência da computação, todo mundo desenvolvendo projetos de inovação. Essas 600 pessoas, um monte de engenheiro, um monte de designer, tudo mais. E eu acho que é por isso, inclusive, que a gente entendeu que tem um método, que é essa teoria Torrede, que para não sair daqui sem vocês aprenderem alguma coisa nova, que eu acho que é uma coisa importante, essa teoria Torrede é um negócio que a gente está utilizando para desenvolver inovação. Em vários momentos, nas falas, você via algum comentário do tipo, porque estava se fazendo, todo garoto agora faz um aplicativo, mas acaba fazendo mais da mesma coisa. Ou tem um programa que acaba sendo mais da mesma coisa. Justamente para evitar isso é que a gente recorreu a isso aí. O que é uma loucura, porque a gente estava falando de empresa de tecnologia, do centro de informática, mas a influência maior, nesse momento, é um cara de sociologia, esse senhor Bruno Latour, que desenvolveu essa teoria, que ele teve na Bahia recentemente, ele falou um negócio lindo, que ele chegou à conclusão que a teoria Torrede é uma gambiarra, sabe? Quando ele entendeu o que é a gambiarra brasileira, ele disse, é uma gambiarra, porque você mistura uma série de ideias que vêm da semiótica, vêm da psicologia e gera algo que acaba sendo novo. Aí eu vou explicar com figuras, porque a última vez que eu fiz essa apresentação com palavras foi a coisa mais chata da face da Terra. Eu vou explicar aqui o que são 3 princípios da teoria Torrede. Primeiro, antes de chegar nos princípios, explicar por que é que foi criada. Se vocês abrem qualquer jornal, e é engraçado porque a gente usa uma metáfora muito doida, né? Praticamente ninguém abre jornal hoje em dia, né? Você abre jornal que foi distribuído normalmente. Mas assim, se você abre um jornal, as notícias que você vai encontrar não são mais puras. Não existe mais notícia pura. A notícia que está no caderno de economia tem um lastro significativo, por exemplo, de química, para você entender por que é que o pré-sal faz sentido sim e não é uma invenção. Aí tem ciência política, porque tem forças de sei lá o quê, sei lá o quê. Você começa a encontrar cada vez mais o que Bruno Latour fala, que é esse mundo híbrido que a gente vive. Uma das razões, uma das consequências desse mundo híbrido, inclusive, é praticamente a obsolescência daquele caderno de informática do jornal, né? O que é que tem no caderno de informática? Porque se a informática está permeando tudo, então não faz sentido ter, né? Então, qual é a ideia? Primeiro passo, você tem uma questão que você está querendo tratar. Você tem uma ideia de um produto ou um mercado específico, ou você tem algum objeto de estudo que você quer tratar. O primeiro passo é você monta um mapa do que está acontecendo nessa área de estudo que você está fazendo. Uma coisa muito bacana, e que é difícil para burro no início, o mapa parte do que se chama ontologia plana, ou seja, pessoas e coisas estão no mesmo nível. Você entende um problema específico colocando os atores humanos e não humanos no mesmo nível. O peso é igual, está aqui embaixo. Você consegue mapear quem são esses atores. Aí, num segundo momento, você
define quais são as relações que existem entre esses atores. E aí tem uma outra sacada que eu acho massa desse negócio. Não é relevante a essência dos atores. Não é relevante. O que é relevante são as ações que acontecem entre eles. Se eu chegar e for fazer qualquer projeto que eu vá tratar de privacidade, eu vou entrar num buraco sem fundo se eu falar em vamos definir qual é a essência da privacidade. Porque a essência da privacidade, na legislação nova que está saindo agora, que vai dizer que o GPS do carro tem que ser aberto para a Polícia Federal ter acesso, é completamente diferente da privacidade de um velhinho que está no home care em casa, com todos os dados do corpo dele sendo mandados para o médico. Então, você não perde tempo discutindo a essência. Você discute os relacionamentos. Você estuda os relacionamentos. E, quando a gente fala estuda, isso significa você vê isso num primeiro momento, entende que tem que saber mais sobre essas coisas, aí você vai para o campo, faz pesquisa de campo, observa as pessoas, todas aquelas práticas vêm da antropologia, etnografia, tudo, pesquisa bibliográfica, tudo mais, e entra num maravilhoso loop aí, que é extremamente rico, que é a terceira fase, que é, você vai encontrar um monte de dúvida, você volta para o campo, aprende mais, volta, encontra mais dúvida, e fica num ciclo que você constrói coisas assim. Isso tem sido muito rico para a gente, porque a gente trabalha lá no César com 3 segmentos de pessoas que eu acho que têm focos muito específicos. Tem gente que está muito preocupada com negócios, pessoal de negócios lá, gente muito preocupada com seres humanos, os designers, e gente preocupada com tecnologia. Quando você cria um mapa desse, você tem um ponto de partida igual para todo mundo, que você pode documentar o desenvolvimento. Está fazendo sentido isso para vocês? Pronto. Com pouco tempo também não vai nem dizer que não está, porque não vai dar para... É um método massa para entender o mundo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas quem já foi no Recife viu aquela plaquinha que tem no canto. Quem não foi e leu a National Geographic, já viu essa foto, que é realmente assustadora. A gente teve em 20 anos 59 ataques de tubarão, com mais da metade de mortes seguidas pelos ataques. É uma atrocidade, é um negócio absurdo, porque é muito maior do que o número de ataques da Austrália, por exemplo. O problema, essa foto, para vocês terem uma ideia, é de uma praia urbana. A gente está ali, se eu não me engano, na Praia de Piedade, aqui atrás, e é um tubarão desses que atacam. Esse não é um... Isso foi na National Geographic de uns 6 meses atrás. A gente pode pegar e tentar entender, obviamente isso não vai ser um exercício detalhado, mas eu acho que só uma simulação para entender o movimento, qual é que a gente está fazendo. Para a gente entender o ataque de tubarão, o mundo híbrido, as coisas são complexas, a gente volta para o Porto de Suape. O Porto de Suape é um megaporto que foi criado. O planejamento dele começou na década de 70, ele bombou mesmo a partir de 1990. Uma das razões dos ataques de tubarão é que os barcos saem jogando o lixo de alimento, tudo mais, por essa região e vai atraindo peixes, tubarões que não estavam próximos da costa. Também tem muito vazamento de óleo. Aí tem uma outra razão. Para se construir Suape, teve uma destruição de manguezais lá no Recife. Nessa destruição, o manguezal é conhecido como o berçário dos peixes, aquela coisa toda. Era uma metáfora mesmo dessa coisa do pessoal do mangue, porque é a maior riqueza, o maior volume de riqueza por centímetro cúbico de vida, essa coisa toda. E, no final das contas, isso tudo rebate no crescimento completamente descontrolado o crescimento imobiliário descontrolado. Ou seja, você pode pegar, é só um exemplo, você cria esses nós dessa rede e você começa a fazer relacionamento. É só um exemplo. A gente podia, por exemplo, estender isso e deveria, se fosse pesquisar a fundo, e começar a colocar pessoas. Colocar, por exemplo, quem eram os prefeitos e governadores
que estavam no poder, né, durante as fases que isso tem acontecido, os órgãos que seriam responsáveis por patrulhar as praias, essa coisa toda. E aí, mais uma vez, deixa o tubarão em paz, vamos pensar nos relacionamentos. Não vamos pensar sobre o mangue especificamente, mas os relacionamentos que saem daí. Esse é um método massa também para entender arte, por exemplo. Eu, pessoalmente, adoro esse cara, esse artista aqui, Daniel Santiago. Ele foi parceiro durante os anos 70 de um outro artista que é mais famoso, Paulo Bruschi, e eu acho os dois fantásticos. Ele é bem performático, essa coisa toda, e eu tive a felicidade de conhecê-lo nos anos 90 ainda, numa coisa dessa de design gráfico, que eu me meti com ele, que estava dando aula para ele. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho até hoje. Ele lembra disso. E aí eu encontrei com ele numa discussão numa loja que estava vendendo um fax. E assim, foi uma discussão completamente surreal, assim, porque ele estava muito interessado, anos 90, assim, fax ainda bombava, né? E aí a grande pergunta dele para o cara é o seguinte: olha, o quão difícil é de uma pessoa abrir esse fax? O técnico ficava, o vendedor, aliás, ficava o tempo todo dizendo: não, ele é muito seguro, ele não abre, sei lá o que, não tem. Aí, e do outro lado, Daniel: não, então não é bom para mim, porque eu quero um que abra. Eu quero fazer um trabalho de arte com o fax. E não se entendeu de forma alguma. Se você pega essas informações, você junta com outra informação fantástica que eu assumo que foi ontem de noite que eu pesquisei isso. Isso aí eu só dei uma olhada geral. Essa aqui é uma empresa do Japão que abriu, eu acho que deve ter em São Paulo e no Rio uma lojinha disso, que eles vendem umas marmitas. É super hype hoje em dia, essa galera. E essa foto é recente, é cheia de aparelho de fax aqui. Porque o fax até hoje funciona muito bem no Japão, justamente porque eles não conseguiram encontrar uma solução para o e-mail, por exemplo, que dê a facilidade de transmitir uma mensagem escrita em kanji. Se você pega e cria uma rede dessa história, você consegue fazer uma análise do trabalho, tendo uma visão histórica do trabalho dele no tempo, e ainda fazendo uma reflexão sobre coisas que estão acontecendo agora. Ou seja, tem um tópico, e aí eu estou terminando, tem um tópico de Bruno Latour no livro dele. Essa apresentação está no SlideShare, no final tem o endereço, aí eu tenho bibliografia. Eu estou com essas manias agora, assim. Aí vocês vão encontrar. Ele tem uma frase que eu acho massa, que ele fala que esses princípios que a gente falou, só revisando, né? Você trata coisas e pessoas no mesmo nível ontológico, a importância é a mesma. E aí chega um momento que alguém pergunta: mas e a escola sem os alunos não é nada? Realmente, escola sem aluno não é nada. Mas assim, escola sem quadro, sem livro também não é nada. Ou com o artefato que for usado para essa transferência de... não quer dizer que as coisas são mais importantes. Não, está todo mundo no mesmo nível, para esse entendimento. E a outra coisa que ele fala, que eu acho muito legal, é que todas essas redes, o tempo todo, tendem a se acomodar. Elas tendem a cristalizar. Quando essa rede cristaliza, ela vira uma caixa preta. Esse computador aqui, ele é uma caixa preta, agora. Porque tem dois momentos que você abre uma caixa preta. Um é quando ela quebra. Tipo, se eu tenho um computador e ele quebra, aí aquela rede aparece, né? Aí aparece um dos atores da rede, é a garantia que eu tenho. Aí o outro ator, a nota fiscal, que eu não tenho a menor ideia de onde é que está, e você consegue mapear, porque quebrou a caixa preta. A outra forma é você olhar o que tem dentro, você abrir mesmo a caixa preta. O que a galera está fazendo ali do lado no hackathon é isso também. É você hackear as coisas, você abrir a caixa preta. E que, no final das contas, um caminho muito simples é esse. O início que eu proponho para vocês, para terminar aqui, que vocês encontrem coisas para conseguir mapear
E aí, por exemplo, uma dica massa para quem é de negócios. Se você entende muito bem de uma coisa, você faz um mapa desse. E aí você vê uma oportunidade muito legal em outra, você faz outro mapa e tenta sobrepor as coisas. Aí você encontra coisa diferente. Aí você encontra coisa que ninguém fez ainda, muito provavelmente. E é isso. Acabei. Obrigado. Dá tempo de pergunta, não? Pois é, dá tempo? Como é que a gente está aí? Tentei ser uma rápido. perguntinha rápida, vamos lá. Quem quer fazer uma pergunta aqui para o Mabius? Se alguém quiser fazer também, né? Pô? Alguém? Se não quiser, tudo bem. Não, Pressão então beleza. danada, né? Valeu. Obrigado, hein, pessoal. Gente, muito obrigado pelo Mabius, pelo papo sensacional dele.